Eu sou o Igor Gonçalves. Eu acho que partindo um pouco das questões que ressoam na minha mente depois de ouvir a fala da Prof. Magali, a gente precisa demarcar algumas coisas. Eu sou natural de Belém do Pará. A minha formação é em filosofia na UFPA. Também vim de uma formação muito tradicional, estudei muito Kant, estudei muito Aristóteles, Platão. E hoje eu faço uma pesquisa, assim, completamente diferente desse âmbito. Muito por ideias que surgiram pela prática docente. Eu sou professor de filosofia, eu me entendo como professor de filosofia. Eu demorei muito para entender o que é ser professor de filosofia do ensino fundamental e ensino médio. Isso também é um problema filosófico interessante para a gente discutir, talvez não o caso hoje. E eu estou estruturando uma pesquisa no Prof. Filo que ela vem de dois caminhos distintos. Eu passei um tempo no acadêmico de filosofia, com orientação do professor Jonatas Tech, eu estudando Cavell, fazendo pesquisa do Cavell e tudo mais. A vida acontece sempre de uma forma muito incrivelmente bizarra. Ela caminha por lugares que a gente nunca imagina que a gente vai chegar. E um dia, eu estava numa aula, inclusive com as três professoras que estão agora aqui, a professora Inara, a professora Magali e a professora Priscila, numa disciplina do mestrado sobre Bell Hooks, que me fez pensar horrores sobre o que é ser professor, essa carga que a gente carrega de ser professor. E eu comecei a ir para esse lado de pensar a prática docente, também com um problema filosófico, trazendo um pouco o Cavell para pensar junto algumas coisas que me eram muito caras. O que me era muito caro? Eu adoro filme. Eu tenho talvez um problema sério com filmes. Eu gosto muito de filmes e, assim, filmes um pouco estranhos, talvez. Eu tenho uma queda muito grande por cinema trash. E eu sei que não dá pra levar cinema trash pra sala de aula. Eu já tentei. Não deu muito certo, não foi muito legal. Foi legal, mas experiências são experiências. A gente precisa ter pra poder saber o que dá certo e o que não dá certo. E a minha pesquisa hoje, ela é sobre uma metodologia que a gente consiga inserir o filme em sala de aula, mas não como processo de ilustração. Não é ilustrando um problema filosófico, não é pra gente passar um filme como um momento de entretenimento. Também é, o filme também é entretenimento, o filme também pode ilustrar problemas filosóficos, mas a minha hipótese é que um filme também pode fazer filosofia. Num caminho que o Cavell já começou a trilhar nos escritos dele, na parte mais teórica, mais robusta da filosofia do Cavell, e eu tento trazer isso de uma forma mais simplória, mais simples, para a realidade porto-alegrense da escola que eu trabalho hoje em dia. E o tema da minha apresentação, eu preparei um material de tantas páginas. O Igor já teve o prazer de olhar alguma coisa em algum momento. E só que assim, a prática docente, eu entendo também que ela precisa de um pouco de liberdade. Ela precisa que a gente olhe para aquilo que a gente está fazendo com uma certa possibilidade de criação. E ouvir da professora Magali me veio na cabeça, muito por conta do TDAH, que eu não consigo parar de pensar. Falei, cara, eu não vou ler o texto, eu vou explicar a minha pesquisa a partir do slide que eu fiz. Está tudo no texto. Um dia eu publico isso aqui, a dissertação vai ter que ser escrita, na verdade já está sendo escrita. Mas por que por mais filmes em sala de aula? Eu não conheço todos vocês, eu conheço 1, 2, 3, 4 no máximo, 3 professoras e o Igor, que acompanho ele já há anos nas querelas do Cavell. E eu vou partir do pressuposto que estamos num processo de construção de futuros profissionais da filosofia que um dia vão estar ou em nível fundamental, ou em nível médio, ou em nível superior para dar aula. E em algum momento vai ter um questionamento que é comum surgir no nosso cotidiano. Como eu vou abordar determinado tema? Como eu vou trabalhar responsabilidade moral? Como eu vou trabalhar Hegel? Como eu vou trabalhar a noção do espírito em Hegel? Um adolescente de 16, 17 anos, para um jovem de 20, 21 anos, uma criança de 6º ano. É sempre complicado. E a minha hipótese, vamos utilizar filmes. Eu acho que a gente pode partir, então, eu tenho essa apresentação aqui também, porque é mais fácil eu olhar para cá do que olhar para cá, senão eu me distraio. O cinema, ele tá para nós hoje, cada vez mais como algo que está cotidiano na nossa vida. A gente assiste filme no celular, indo para o trabalho, indo para a escola, voltando para o trabalho, voltando para a escola. Essa semana eu estava assistindo um curta-metragem japonês de terror, indo para a escola com uma reunião pedagógica. E foi muito incrível, porque não era essa a proposta, talvez, de se assistir do filme, mas a tecnologia nos possibilita essas
coisas incríveis que acontecem. Se pra gente é assim, para um estudante que nasceu dentro de uma realidade onde o audiovisual faz tão parte da vida dele que quase não consegue distinguir o que de fato é uma questão que acontece na sua realidade, ou que é uma questão que acontece no filme que ele acha que faz parte da sua realidade, o cinema está dentro de sala de aula porque o estudante, a referência de mundo dele, muitas vezes vem do cinema. Eu dou aula para nível médio hoje, então é muito comum os meus alunos chegarem e perguntarem: professor, tu foi assistir tal filme? Foi assistir divertidamente? Eu falei: não fui. É um filme que tem muita filosofia, muito legal. Pô, que legal. E eu trago essa conversa com eles, eu tento debruçar para eles desenvolver algum pensamento que eles conseguem conectar da minha aula com aquilo que eles foram ver no cinema. E o Cavell ajuda muito a gente para fazer isso, porque pensar o cinema como filosofia, ou pensar o cinema a partir da filosofia, ou pensar a filosofia a partir do cinema, a gente pode discutir o quanto essas construções podem ser dadas, ela é muito importante. Eu trouxe um trecho do Contest in Tears, que é um livro do Cavell. Eu vou fazer uma tradução bem simples, porque eu não me atrevo a traduzir Cavell. Me atrevendo a traduzir Cavell, enfim, é sempre uma questão. Que ele diz assim, essa questão da relação da filosofia com o cinema é uma questão particularmente intrigante para mim, já que do meu ponto de vista a criação do cinema parece destinada à filosofia, como se fosse reorientar tudo o que a filosofia disse sobre a realidade e sua representação, sobre arte, imitação, sobre grandeza, convencionalidade, sobre julgamento e prazer, sobre ceticismo e transcendência, sobre linguagem e expressão. O Cavell, ele meio que dá uma pista de que o cinema veio para a filosofia para bagunçar muito das coisas que nós tomávamos como certas e verdadeiras. Vou me atrever a fazer um passo que é complicado. Eu acho que a gente está num momento dentro da nossa cultura e da nossa reflexão teórica acerca da nossa cultura, do que nós somos, do que é fazer filosofia, bem próximo do que a professora Magali trouxe, é pensar que se de fato fazer filosofia está dentro de livros, está dentro de salas de aula, estar dentro de congressos de filosofia. Será que fazer filosofia também não pode estar dentro de uma obra de arte, não pode estar dentro de um processo fílmico, não pode estar dentro de um produto audiovisual, de uma pintura, de uma literatura, enfim, questões. E o objetivo desse artigo, dessa apresentação, é explorar um pouco essa relação que a gente pode fazer entre cinema e filosofia. Vou passar os dois para ver se dá isso. Porque o cinema, gente, o cinema é muito legal. Tudo bem, eu sei, é redundante, né? É tautológico falar que o cinema é muito legal. É difícil de encontrar alguém que não goste de cinema. Porque é uma mágica, é uma coisa que é incrível. Desde da chegada do trem da estação, 200 anos, quase 200 anos atrás, até hoje a gente vê um filme CGI completamente digital. Ainda é uma coisa que nos traz maravilhamento. E para um estudante de ensino médio, um estudante de ensino fundamental, é mais maravilhoso ainda. Eles sempre trazem uma ânsia de... eu quero entender o filme. E eu sempre questiono isso, mas o que tu entende por entender o filme? Tu quer uma mensagem? Tu quer que o autor chegue aqui e fale contigo o que é? Por que tu não constrói a tua racionalidade? Por que tu não constrói a tua explicação do filme? E a filosofia é um caminho muito, muito fértil para isso, porque a gente pode discutir junto com o filme temáticas, perspectivas, problemas que para eles não são claros que são problemas filosóficos. Ou eles nem sabem, às vezes, que o que eles estão discutindo ali é um problema filosófico. Claro, dadas as proporções e as capacidades dos estudantes, a gente não vai, talvez, chegar em níveis de discussões filosóficas mais aguçadas com estudantes de ensino médio, mas pensando numa disciplina que tem um período por semana, na escola onde eu dou aula, eu só tenho filosofia no 2º e no 3º ano do ensino médio. A gente começa a estudar filosofia como disciplina a partir da estética aristotélica. Ou seja, todo o restante de discussões filosóficas anteriores sumiu por questões curriculares, que eu não vou entrar aqui em detalhes. Primeiro ano do ensino médio na escola que eu trabalho não tem filosofia. A filosofia está inserida como um núcleo de aprofundamento de ciências humanas. Ou seja, são temáticas que se trabalham junto com história, geografia, sociologia, ensino religioso, e a filosofia aparece ali de algum modo. Exemplo, uma parte do livro eu tenho que trabalhar sobre o surgimento da filosofia grega, ao passo que a professora de história está falando de pré-história e a professora de geografia está falando de cartografia. Por quê? Não sei. Só sei que é assim. Já dizia o... Exatamente. O cinema sempre ensinando a gente, né? Mas a gente continua fazendo isso. Mas o cinema ele pode vir aí com essa capacidade de abordar questões filosóficas.
Eu tive uma experiência no final do primeiro semestre, ali por julho, no final da escola, que os meus estudantes estavam fascinados em descobrir algumas questões científicas, acho que estavam discutindo isso em ciências em algum lugar. Eles fizeram, pô, a gente podia discutir alguma coisa, podia pensar problemas científicos, problemas de tecnologia. Eu falei, pô, legal, cara, mas vamos pensar de uma outra forma. Ele, qual? Vamos assistir Blade Runner? Vamos. E a gente assistiu Blade Runner. Assim, foi surreal eles olharem aquele filme e verem que se passa em 2019. Eles falam, mas 2019? A gente tá em 2024, cadê os carros voadores? Então, gente, vamos fazer umas discussões um pouco mais delimitadas. O que é isso, olhar para o futuro? O que é esse progresso tecnológico que a gente espera? O que é essa ciência que vai levar a gente para um lugar que a gente acha que ela vai estar caminhando? O que é isso? E acaba que funciona como esse gatilho inicial para as discussões filosóficas. Eu me assento muito na metodologia do professor Silvio Galo, nessa ideia de que uma sala de aula ela pode ser estruturada como uma oficina de conceitos. Eu não vou entrar nas querelas sobre metodologias, que existem N formas de se trabalhar filosofia dentro da sala de aula, seja para crianças, seja para adolescentes, seja para ensino superior. Mas o Galo ele propõe que a gente olhe para uma sala de aula como uma oficina de conceitos, um lugar onde o estudante possa manipular determinados conceitos, determinadas ideias e construir à sua maneira alguma resposta, o professor orientando, trazendo um pouco da tradição filosófica, questões filosóficas. E o Galo ele propõe uma metodologia em 4 etapas: a sensibilização, a problematização, a investigação e a conceituação. E por experiência, gente, quando a gente passa... O último filme que eu trabalhei me fugiu agora da cabeça, porque a gente fez isso semana passada, e o TDAH é horrível. A gente assistiu o... Meu Deus do céu, me fugiu agora da cabeça. Precisamos falar sobre Kevin. A gente estava numa semana de literatura e, bom, na minha cabeça eu achei que seria interessante usar os períodos de filosofia para fazer discussões acerca da relação da literatura das artes com a filosofia. E, por algum motivo, eu achei que seria muito legal trabalhar Precisamos Falar sobre Kevin. E foi muito legal, porque eles simplesmente surtaram com aquilo. E tipo, que filme é esse? Como assim? Mas foram discussões muito válidas, porque eles foram de cabeça em responsabilidade moral, discussão sobre a natureza do mal. A gente fez discussões sobre... como se estabelece culpabilização pelas nossas ações, de onde vem uma determinação de uma ação, ela foi livre, ela foi determinada. Então foi um momento muito crucial para sensibilizar ele para as questões filosóficas que tinha a trabalhar, e nós trabalhamos futuramente. E sim, foi fantástico, foi genial, porque é isso, para mim o cinema ele é um catalisador dessas questões, dessas reflexões filosóficas. É óbvio, gente, não tem como a gente abrir mão de um texto filosófico para o aluno, ele precisa ter o contato com aquela natureza complexa que é pensar a filosofia, com a estrutura dos argumentos, com a racionalização. Só que eu gosto de pensar que um estudante, ele pode ser captado, ele pode ser capturado dentro de um universo de 30 cabeças, não por um texto apenas, mas quando a gente se preocupa em produzir neles alguma espécie de conexão com algo que eles enxergam no mundo. Então, quando eles enxergam um filme, muitos deles falam, eu vi isso no TikTok. Teve um que eu adorei, que levantou, eu já assisti esse filme. Pô, legal, o que tu achou? Não, eu vi os trechos no TikTok. Mas isso não é assistir, então vamos assistir o filme. Nós assistimos, aí terminou e falou, odiei o filme. Por que tu odiou o filme, cara? Porque eu não entendi. Então vamos discutir isso, vamos trabalhar isso. O entendimento não necessariamente está atrelado ao gosto. E a gente desenvolve essas reflexões e essa metodologia de sala de aula através dos filmes. 14 filmes. Eu tenho 1 minuto? Não, mais depende, mais 6, mas eu tenho as perguntas. Tá, então vou só caminhar pro final. É muita coisa. Então, para concluir, vou pular um pouco o Cavell. Desculpa, Igor, você dói em mim também, mas eu vou pular um pouco o Cavell para a gente chegar na conclusão. A minha ideia, o que eu defendo, o que eu estudo, o que eu me engajo, né, é que o cinema ele é um forte aliado para a gente em sala de aula de filosofia. Porque a gente, por muitas vezes, a gente volta a algumas questões que eu debatia na época que eu fiz licenciatura há mais de 10 anos atrás, que quando o aluno chega com a gente e pergunta, mas por que filosofia?
Por que filosofia? Por que esse período de filosofia? O que a gente vai estudar? O que é filosofia? É a pergunta que a professora Magali fazia, né? E para um estudante de ensino médio, se não tiver aquela aplicabilidade prática, bom, filosofia eu vou aplicar aqui. Filosofia eu vou fazer isso aqui, como um cálculo matemático, como sabe, um conhecimento biológico para enxergar o mundo. Eu sempre falo para eles que, gente, assim, eu não sou capaz de dizer o que é, o que não é algo. Eu sou capaz de dar para vocês ferramentas para vocês descobrirem por vocês o que é essa coisa. Eu não vou delimitar, eu não vou bater o pé, como eu não bato o pé sobre o que é cinema, o que é gosto, o que é uma coisa boa, o que é uma coisa ruim. Eu ponho para eles que eu forço eles, não no sentido físico do termo, né, mas eu forço eles a pelo menos se instigarem e falar, cara, como assim isso que eu estou vendo, eu preciso encontrar uma resposta, alguém não está me dando uma resposta. Isso faz com que os estudantes também engajem em algumas reflexões que não são corriqueiras deles. Ou melhor, são corriqueiras, mas eles acham que são questões triviais. Eles assistem um filme e falam, esse filme me deu uma crise existencial. Eu falo, o que tu chama de crise existencial? Eu não sei, me pareceu que eu não tenho sentido a minha existência. Tá, então vamos ver que filósofos, que questões a gente pode trazer para tentar dar uma luz a essa problemática, não com uma resposta, mas enfim. E eu proponho uma abordagem metodológica alinhada aos objetivos da filosofia, que a gente precisa sempre reforçar. A filosofia está no ensino médio, ela só está lá porque a gente continua todo dia lutando para que ela esteja lá. Que se depender das outras forças que estão ao nosso redor, ela vai sair dessa forma como tentaram tirar durante muito tempo, como em muitos lugares ela não está, e a gente precisa cada vez mais reforçar e repensar esse papel do professor como afirmativo para que a gente tenha, de fato, uma disciplina que produza nos estudantes alguma espécie de reflexão, alguma espécie de questionamento acerca da sua própria realidade, e que ele possa ver isso em textos filosóficos, que ele possa ver isso em obra de arte, que ele possa ver isso dentro de um cinema, assistindo um filme, sei lá, de um grande diretor, ou de um filme trash da Troma que possa aparecer na frente dele em qualquer momento da vida. Para terminar, eu queria agradecer aos colegas presentes, às professoras. Eu estou muito feliz em ver a professora Inara, a professora Priscila, a professora Magali, e poder falar e vocês estão me escutando. Eu estou muito feliz com isso. Agradeço ao Igor, porque eu sempre sou muito feliz quando eu vejo que o Igor está presente. Vamos nos encontrar mais tarde, inclusive, depois. Meu e-mail fica à disposição. E meu último agradecimento é a minha filha, porque essa é a primeira vez que ela está ouvindo. A filha não sou eu. É verdade. Essa é a minha companheira. E é a primeira vez que ela está ouvindo eu falar de filosofia neste aspecto, porque ela ouve cotidianamente em casa. Então, eu acho que é isso. Obrigadão, gente. 10 minutos para perguntas, alguém tem algo a dizer? Eu vou fazer duas observações, então. Uma para Magali, porque... Ou Magali. Porque, enfim, né? Porque foi muito rápido. Eu não consigo nem juntar os meus dois neurônios. E daí já aproveito e comento também um pouco com o Igor. Porque, de fato, tem uma relação, né? Tem uma relação, e acho que é interessante explorar, talvez, essa relação. É interessante, bom, a questão que a filosofia ela é de fato difícil de responder, embora tenha, né, uma variedade de respostas, talvez mais do que o maior problema é a quantidade enorme de respostas. Né? Mas uma das coisas que a gente pode enfrentar, eu acho, na dificuldade de responder é o fato de que a gente enfrenta pouco essa questão, né? Ela não é a questão que, quer dizer, a gente supõe que vamos fazer filosofia, e a gente vai aprender fazendo, né? E isso, o que isso gera, no fim das contas, eu acho é uma consolidação de hábitos, né? Que a gente deixa de criticar e que a gente passa a não tomar como uma tarefa nossa criticar. E aí, justamente nisso, parece que a gente fracassa tão redondamente em fazer filosofia, né? Porque aí a gente simplesmente reproduz os padrões, né? Padrões que, eu acho que no caso do Igor, são padrões que, enfim, de pensamento conceitual mesmo, o que nos permite, né? Que, tipo assim, as barreiras que a gente encontra para pensar outros conceitos, ou
outras formas de delimitar os conceitos, né? E eu acho que o que a Magali traz também é não só isso, mas é que de fato a história da filosofia ela é mais do que, enfim, do que às vezes limitada, ela é excludente, né? É um processo de exclusão, não é só um processo de habituação e naturalização de certo pensamento, mas é de fato um processo de exclusão, praticamente, digamos assim, deliberado, não sei, né? O quanto a história é deliberada. Enfim, na verdade ela reproduzia um pouco sincero, mas, bom, agradecer também. Acabou o tempo.